Então vamos continuar aqui. Então, só relembrando, tá? Aqui, a medula óssea, canal medular, periósteo, tecido cartilaginoso, tá? Aqui é o osso compacto e aqui dentro é o esponjoso, tá? Então, a osteoporose inicial é somente no esponjoso. A grau 2 já vai afetar o esponjoso e o compacto, que é o externo, tá? Aqui a anatomia do nosso fêmur, que não é húmero. Os trocânteres, isso aqui vocês vão precisar de novo. Lembra a posição aquela da pelve, com o pezinho? A gente continua usando aqui para fazer, tá? Não mudou. Aqui tem mais uma. Botei um monte de imagem para vocês terem bastante. Uma nova passeia. Governo do Rio Grande do Sul. Novas passeias. A osteoporose então, é uma doença metabólica, tá? É sistêmica, que acomete todos os ossos. Ah, minha flor, agora não, né? Lá da aula de amanhã, quer falar comigo hoje? Agora não. Só amanhã. Ou mais tarde eu respondo, agora não dá. A prevalência, então, da osteoporose, acompanhada da morbidade e mortalidade de suas fraturas, aumenta a cada ano. Estima-se que, com o envelhecimento populacional na América Latina, o ano de 2050, quando comparado a 1950, terá um acréscimo de 400% no número de fratura de quadril para homens e mulheres, entre 50 e 60 anos. E próximo a 700% nas idades superiores a 65 anos. Então, gente, vocês que se cuidem. Por favor, gente. Porque a estimativa não é nada boa. Estima-se que a proporção da osteoporose para homens e mulheres seja de 6 mulheres para 1 homem. As mulheres são piores, viu? Acontece mais em nós. Alguém me explica por que só mulher se ferra nessas doenças, hein? Por quê? Porque a mulher tem o quê? A menopausa, né? Esse problema na mulher... Acontece muitas doenças, muita coisa na mulher através da menopausa. Por mim não precisa nem... Coitada, a mulher só se ferra. É. Falando, gente, só se ferra? Sim, oi. O osso de uma pessoa com câncer, ele fica quase nesse mesmo aspecto, né? Sim, mas ele fica... Dependendo se é câncer ósseo, ele vai ficar com uma elevação para fora. E ele vai ficar... Volume, no caso, né? Isso. E ele fica esponjoso mesmo. Ele fica assim com a formação como se fosse osteoporose. Porque é igual a síndrome do osso de vidro. Que tem criança que não... Qualquer coisinha, até do jeito de pegar a criança, tu fratura. Sim. É bem complicado. Ô, prof, uma pergunta. Um exame preventivo, assim, um exame de rotina, para a gente saber como é que está a situação do corpo da pessoa, dos ossos, assim, é só a densitometria? Ou existe Não, algum pode outro? fazer exame de sangue, né? Tem O exame exame. de sangue pode acusar alguma coisa? Mas não. Quando tu for no médico, tu pede que ele te dá um check-up geral para ver cálcio, para ver tudo teus nutrientes, vitamina D, vitamina C, vitamina tudo que for. Isso já seria um indicativo. Isso seria um indicativo que poderia surgir uma osteoporose daí, né? Sim. Se tiverem baixos, né? Claro. Sim. Ou também pode fazer um raio-x simples, que já aparece, sabe? Certo. Já aparece no raio-x simples. Porque esse exame, para ser um exame de rotina, para a pessoa fazer, é caro, né?
Não é de rotina, né? A densitometria. Pois é, cara, esse exame. Não é tão baratinho. Às Mas, vezes as ginecologistas já começam tratamento, né, com cálcio sim. na menopausa. Sim, se tu começa, tu Prof, reclama, né? e Pode falar. te interrompi. Não, por tu ter, por exemplo, uma genética e alguém que já tem na família pode começar a apresentar antes ali dos 50, 60, por exemplo, Sim. ser mais nova e já sentir? Sim, ainda mais se tem a menopausa precoce. Que é Entendi. pelos 40, 40 e poucos começa. Então tem que dar uma cuidado. Eu já estou tomando Cuidado. cápsula de cálcio. Eu ainda estou um pouco longe, Sora. Pelo menos isso. Posso esperar Não. mais uns anos Eu ainda. não, eu já estou ali, ó, tô correndo junto. Então, mas assim, ó, já pode ir tomando se tu quer. Cápsula de cálcio, não faz mal. Pode tomar cápsula de colágeno para as articulações. Isso aí não interfere em nada, porque não é... Prof, mas Pode falar. pelo fato de ser hereditário, pode acontecer da gente ter bem antes da menopausa, né? Sim, tanto é que tem crianças que fazem DO também. Mas aí é para ver a fase de crescimento, acompanhar o crescimento ósseo, se está na idade normal, se não está. Mas pode ir se cuidando já. É bom, porque chega em cima da hora ali no laço, não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito, né? Então, olha como fica o ossinho. Feinho, né? Ele perde totalmente os trabecos dentro do osso. Tá? Então, imagina uma cirurgia num osso desse. Vai fixar aonde? Não tem? A cortical também já tá, olha, já tá começando. Aqui já não tem mais nada. Então, é difícil uma cirurgia num osso assim. Opa! Não é para vir aqui. Aqui, então, olha a imagem. O osso normal, o osso com osteoporose e fratura no colo do fêmur. Bem esquisito, né? Fica vai fazer aqui, ó, a fratura, tá? Aí tu vai tirar a cabeça do fêmur e pôr uma prótese. Aonde que ela vai fixar? Vai ficar solto. É bem difícil. E aqui na coluna, ó, a vértebra normal, a osteopenia, que é o início, tá? E aqui a osteoporose. Então, já não existe mais a parte óssea interna, olha. Imagina na coluna, uma fratura, nunca mais caminha. Ô, prof, Pode falar. nesse caso da coluna aí aconteceu com o meu pai, ele teve um esmagamento de uma vértebra, Uma vértebra. da L4, e aí eu pesquisando, e quando a gente levou ele no ortopedista, existe uma técnica, não é muito recente, mas já é usada há um tempo, é injeção de PMMA, que eles chamam de cimento ósseo, que na verdade é um acrílico líquido que é injetado ali dentro, e aí se solidifica, né? Mas tem algumas restrições, mas estão usando bastante. Ah, que bom. Tomara que o É. SUS banque isso, né? Não seja só particular. Pois é verdade. É? Ô, professora, Oi. ali naquela questão do uso do cálcio, né? Que nem no caso a professora também toma o cálcio como suplementação, né? Sim. Mas também é bem importante fazer a combinação do cálcio com a vitamina D, o magnésio e a vitamina K. Sim. Porque o cálcio sozinho em si, ele pode causar futuramente um excesso de calcificação, porque ele vai direto Sim. aos Mas eu ossos, tô né? tomando porque o médico me receitou, não tô tomando por conta. Não, eu sei porque eu tenho conhecidos meus que tomam por conta e quando a gente conversou sobre isso, inclusive até ficou bem preocupada, eu disse, cara, não toma cálcio por conta, porque o cálcio em excesso futuramente ele vai te dar problemas mais graves. Sim, sim. Aí foi onde ele foi queda, atrás. tudo, né? Isso, pedra nos rins, porque as outras vitaminas ajudam a direcionar o cálcio
pela Sim. corrente sanguínea para que ele vá até o local correto, né? Sim, sim. Então é bem não, mas eu importante fiz todos os essa... exames. É bem importante isso também. Aham. Sim, não vai tomar nada por conta, né? Eu fiz meus exames todos. Aí o médico me receitou o cálcio e o colágeno. Também. Então aqui a gente tem a imagem microscópica, tá? De um osso sadio. Bone quer dizer osso, tá? Em inglês. Um osso sadio. Aqui com osteopenia, então tá no início, tá? Quando acontece a osteopenia, a gente tem uma grande chance de recuperar essa parte óssea, tá? Mas já quando já tá na osteoporose é difícil. E aqui é a osteoporose severa, tá? Olha como a gente diminui de tamanho. 50, tá? Menopausa. Aqui, após a menopausa, 55 anos, já deu uma diminuidinha. E aqui com 75 anos, já ficou cifótica, tá? Então, a gente vai inclinando e vai diminuindo o tamanho. Então, aqui a nossa sala de exames, tá? O nosso aparelho de densitometria óssea. A mesa. O braço. Aqui a gente tem lá sempre só uma tela. A gente não ocupa mais que uma tela. Uma impressora para imprimir o exame. Só que não fica tão pertinho assim, tá? Fica mais do lado, não fica perto. 2 metros de distância da fonte. Oi. Viu, Sora? No caso é digital daí? Sim. Uhum. Agora é tudo digital, né? Mas ele sai a imagem direto aqui, ó. Já sai lá na tela. Tá? Aqui para fazer de corpo inteiro, tá? E aqui para a coluna. Então, para a coluna, a gente utiliza esse suporte para deixar a perna levantada e a coluna ficar bem alinhada na mesa. Aqui mais uma sala, só o aparelho. E aqui, então, as partes, tá? O sistema de detecção, onde eu vou detectar o meu raio-x, é em cima. A fonte de radiação fica embaixo. O controle da mesa, tá? Aqui é a mesa de exames. E aqui é o comando do equipamento. E aqui é a tela onde vai estar aparecendo a minha imagem para mim fazer o processamento dela, tá? Então, é bem simples. Ele anda por esse trilho, tá? Ele sempre vai começar daqui e vai andando para lá. Então, a fonte de raio-x, o local onde é produzida a radiação, tá? O shooter, mecanismo que controla a emissão de raio-x. Funciona como uma guilhotina que, ao abrir, libera um feixe de raio-x e, ao fechar, impede a passagem. Colimador tem o papel de concentrar o feixe de raio-x. É a mesma coisa que um aparelho de raio-x, tá? A gente vai colimar conforme o que a gente vai realizar. Se é corpo inteiro, se é só coluna ou se é só quadril. Os trilhos, então, são as hastes metálicas que dão suporte à fonte de raio-x, deslocando sobre o paciente conforme a necessidade. A mesa, o local onde o paciente vai se deitar para fazer o exame. O braço, o detector localizado acima da mesa. Ele vai detectar a radiação que atravessou o paciente. Tá? Então, voltando. Aqui é a fonte de detecção, onde está o nosso raio-x, e aqui é o braço. Aqui que ele vai detectar para formar a imagem. Tá? Aqui embaixo é o trilho, que vai movimentar o tubo de raio-x, e aqui a mesa. As luzes
tá? Indicadoras são pequenas lâmpadas situadas no braço do aparelho para indicar, quando acesa, quais estruturas foram acionadas. Botão de deslocamento, localizados próximo às luzes indicadoras, são interruptores que acionam os motores e deslocam a fonte de raio-x para a posição desejada. O feixe de laser é o recurso utilizado para direcionar o raio-x. É o raio central, tá? Para posicionar a fonte. Estabilizador de voltagem é o aparelho, a parte que estabiliza a corrente elétrica e protege o densitômetro de qualquer oscilação de rede. Então, é para que o aparelho não desligue e não tenha oscilação na rede elétrica, tá? Todos esses equipamentos utilizam estabilizador de rede. A mídia é o armazenamento de dados de imagens do paciente, computador, visor, teclado e mouse, recursos de informática, então, para controle do aparelho. O exame serve para quê? Avaliar o grau de osteoporose, indicar a probabilidade de fraturas, obter a estatística de perda óssea com o tempo, auxiliar no tratamento, tá? Por que é realizada a densitometria somente da coluna e do fêmur? Então, assim, ó, desde o início foi colocado esse protocolo. Sheila, teu áudio tá aberto. Ai, eu tô comendo, desculpa. Tô preparando o sanduíche. Coisa bem boa. A densitometria óssea pode ser realizada em qualquer parte do corpo. Contudo, foram estabelecidas duas regiões, a coluna lombar e quadril, ou o fêmur proximal, tá? Que é a mesma coisa do quadril, com áreas representativas e de maior importância. Porque o osso é o tamanho contínuo, tá? Ele fica na mesma estrutura, por isso que foi feito nessas partes. O exame consiste numa amostragem óssea de duas regiões, examinando os tipos de estruturas ósseas. Sempre quando for fazer densitometria, eu preciso pegar duas estruturas ósseas diferentes, tá? Por isso que botaram assim no protocolo a coluna lombar e o quadril. Caso um dos dois não tenha como a gente fazer devido a alguma cirurgia com prótese ou com metal, aí a gente pega uma segunda parte diferente, que seja um antebraço, um fêmur, o húmero, tá? Ou o punho. Aí vai depender da parte ali que a gente fez e não deu certo, tá? Porque o metal interfere muito. Foi demonstrado que, de modo geral, o que existe no fêmur direito é semelhante ao que existe no esquerdo. Por isso que não é necessário, então, eu realizar o exame das duas pernas, tá? Por isso que eu faço somente de um lado. Deve-se também fazer as duas incidências, coluna lombar, conhecida como lombo sacra, e quadril, ou chamado de fêmur ou região coxo-femoral, já que elas representam estruturas ósseas diversas, tá? Por quê? Porque ali nessas regiões eu tenho várias estruturas ósseas diferentes, mais fina, mais grossa, irregular, tá? Então, por isso que foi elegido esses dois locais para realizar esse exame. Tranquilo por enquanto? Sim. Sim? Sim. Tranquilo, prof. Sim. Então, os protocolos de posicionamento, tá? Os parâmetros de aquisição e processamento das imagens em DO devem seguir os protocolos do fabricante.
Tais protocolos diferem em detalhes de fabricante e modelo para outro. Então, cada aparelho tem seus protocolos. Não adianta eu pegar de um, estou trabalhando em um aqui, vou lá para uma outra clínica, é outro aparelho, e eu levo aquele protocolo para lá. Não vai dar certo, tá? Então, cada aparelho tem o seu. Isso é bom, porque a gente só entra lá e puxa o exame, né? Não precisa quebrar a cabeça que já está lá o protocolo. Então, aqui a tela, a gente vai entrar, novo paciente, vai colocar os dados do paciente, tá? Data de nascimento, altura, o peso, isso aqui é muito importante, não pode faltar, o sexo e a etnia, tá? Se é branco, é negro, asiático, hispânico, qual a raça dele, tá? Também é importante, eu não posso deixar isso aqui em branco, eu tenho que preencher. Prof, Oi. daí questão de altura e peso, a gente vai no que o paciente falar mesmo ou tem como Não, a pesar gente ali? tem lá, tem uma balança com Ah, a tá. fita É métrica. porque tem Sim, gente que não não dá pra- sabe, né? Não lembra. Uhum. Não dá para ir, que eles sempre não vão falar a verdade, principalmente no peso. Eu ia dizer, às vezes não é que não lembra, não quer falar mesmo, né? É. Sempre come 1 quilinho, 2 para menos. Sim. Então, assim, sempre tem lá uma balança com aquela fita, não sei como que chama, mas é uma haste ali metálica que tem a medição, tá? Então, a gente faz na hora isso. Aí não tem ele querer mentir. Vamos combinar Tá que bom. depois dessa pandemia ninguém vai Aham. falar o peso, né? Aí a gente vai vir aqui na parte adicional e vai pôr se ele tem fratura em algum lugar, em algum local, dessas aqui, antebraço, coluna, fêmur, pelve ou úmero, a indicação do exame e se ele toma algum comprimido, algum remédio, tá? Contínuo. Então, a gente preenche tudo isso aqui também e envia para o médico saber. Sempre a gente vai checar o pedido médico, verificar se a altura e o peso do paciente estão dentro dos limites do equipamento, que todo equipamento tem um limite, né? Nunca realizar ADO depois de exames com contraste. Vamos ver. Ah, Tamara está com o áudio ligado. Olha, Tamara. Tá? Cliquei sem querer, perdão. Não, tranquilo. Caso o paciente fez um exame contrastado, uma tomografia com contraste, vamos dizer assim, 1 ou 2 dias antes. Então, ele não vai poder fazer ADO, porque o contraste ainda vai estar no corpo dele e vai interferir na minha imagem, tá? Então, o paciente também não pode tomar cálcio no dia do exame. Se ele toma cálcio, ele tem que parar um dia antes. A densitometria de corpo inteiro, o paciente deve suspender a ingestão de água 3 horas antes do exame, tá? Então, ele não pode tomar água 3 horas antes. A única exigência. Se for de corpo inteiro. Se for só de coluna e quadril, não tem problema. Prof, não teria mais uma medicação que o paciente não pode tomar quando faz a DO? É só o cálcio mesmo? Só o cálcio, porque é o que vai interferir, né? Para a realização do exame, então, pesar e medir o paciente são fatores fundamentais para a boa prática do exame, tá? A gente vai pedir para ele, mas vamos confirmar? Sobe aqui na balancinha, por favor. Tá? Em geral, os valores de referência utilizados pelos diferentes equipamentos são limitados a indivíduos de peso e altura medianos. E casos específicos, pacientes acima de 90 a 100 quilos, uma correção para o índice de massa corporal auxilia na prática do método. E a maior parte das mesas dos equipamentos de densitometria suportam pacientes até
160 quilos. Então, se o meu paciente tiver mais que 160 quilos, eu não tenho como fazer. Que aí eu vou estragar o meu equipamento. Tá? E daí o tamanho também. Se passar, agora eu não tenho aqui, mas eu vou pesquisar qual que é o tamanho da mesa. Mas eu acredito que... Ah, não sei. Não sei. Sabe que eu nunca medi a mesa? Não sei mesmo. Mas eu é vou a questão da altura e não vai ficar ruim para o paciente, coitado. O peso ele pode até emagrecer, mas o peso ele pode até emagrecer. Mas e a altura? Pois é. Se é de Ele corpo não vai fazer inteiro, se for de parte, não tem problema. Porque a gente vai pegar só a mas aí parte. daria pra... Mas se for de corpo inteiro, daí fica difícil. Tá? É a Mas mesma coisa... se não der o corpo inteiro, dá para fazer em partes também, né? Não, a DO não. Se é corpo inteiro, tem que ter uma imagem só. Uhum. Se eu não me engano, prof, a altura é 1,90. Eu acho que ele consegue eu acho confirmar. Que é uma coisa assim. Eu vou confirmar depois. Mas eu acho que é alguma coisa... É a mesma coisa que assim, ó, aparelho de raio-x. O DR, que é o que a gente tem lá na sala, é somente até 120 quilos. Eu não posso passar disso. Se eu passar disso, eu vou estragar o equipamento. Então, tem vezes que... Isso ainda tem uma tolerância, né, Sora? Não pode nem chegar... Se é 120, tu consegue ainda, acho que é uns 117, uma coisa assim, né? Não consegue muito mais do que isso, né? É. Mas aí, o que a gente faz? Acaba fazendo... Eu já fiz muito. Já veio paciente lá com 150 quilos fazer raio-x de joelho. E aí tem que ser deitado o joelho, né? Mas aí o que eu fiz? Eu fiz com ele sentado. Porque eu não tinha como fazer com ele deitado. Mas daí todas são assim, Sora? Ou tem alguma específica em algum local que seja próprio? Os raios-x... Nossa, sem perna, coitado. Ai, assim, ó, os raios-x convencionais, tá? Que são aqueles primeiros que foi lançado, aqueles lá não tinha problema nenhum, não tinha limite de peso. Por quê? Porque a mesa era fixa e muito grossa, tá? Então, eu podia pôr lá até 200 quilos tranquilo. Eu não ia mexer na mesa. Agora, o CR e o DR, eles têm limite. Por quê? Porque a mesa é móvel. Tá? Mas o CR ainda aceita, se eu não me engano, até uns 140, 150. Mas o DR é 120, 130 no máximo. E aí, se eu coloco mais, eu estrago o equipamento e fico sem trabalhar. E aí tem alguma opção, tem alguma opção que o paciente não pode, por excesso de peso ou pelo tamanho, fazer esse exame. Existe alguma outra opção que daqui a pouco o médico possa estar verificando a situação? Pois aí pode mandar para tomo, né? Aí tem a opção da tomografia. Porque a tomografia... Mas a tomo é até 180, né, Sora? E a res até 220, né? É, depende. Tem aparelhos novos agora que vai até 320. Meu Deus. É, cada vez eles estão atualizando mais, né? É, isso é verdade. Tudo vai depender do aparelho. Qual que é a geração dele, depende tudo do aparelho. Algumas orientações... É que nem a resta, né, Sora? Às vezes nem vai, digamos, tanto do peso, né? Vai até da circunferência, né? Ventre. Uhum. Depende da abertura porque a do ventre. circunferência de uma nossa lá, acho que é 1,20, acho que é, se eu não me engano. E a outra circunferência é um pouco maior. E mesmo assim, às vezes, limita que a pessoa é baixinha e gordinha. Daí a circunferência é maior do que o peso, né? E aí não entra, vai ficar entalado do lado e não dá. Eu não ia falar isso, mas eu pensei nisso daí. É que sabe que eu falo, né? Eu sou uma professora que fala tudo, não tô nem aí. Que horror. É lógico que na frente do paciente eu não falo essas coisas, tá? Não, mas é uma coisa assim, tu para e pensa, né, prof? Se uma pessoa que pesa 200 quilos, com certeza a circunferência dela é grande, né? Sim. Então também tem que analisar dessa forma, né?
Sim, sim. É só tu olhando a pessoa, tu já olha lá para a entrada do game. Não, vai dar, vai ficar entalado. Dá só para a cabeça. Mas tu não vai falar, né? Que horror. É como aconteceu comigo com aquele paciente que foi fazer o joelho. Aí eu só olhei para ele e digo, Jesus, se eu botar ele na mesa, minha mesa vai quebrar. Não vou poder fazer. Aí o que eu fiz? Só uma perguntinha, senhor, quanto que o senhor pesa? Não por nada, é que assim, ó, o meu equipamento aqui ele tem um limite até 120 quilos, tá ali escrito, ainda bem que tem a placa na parede, né? É só para mim saber como que eu vou conseguir fazer o seu exame. Ah, eu tô com 150 quilos. Então, assim, a gente vai tentar fazer o seu raio-x com o senhor sentado, tá bom? Não, tudo bem. O senhor consegue ficar em pé para a gente conseguir fazer pelo menos o raio-x em AP? Aí eu consegui deixar ele em pé lá, se apoiando, consegui fazer o AP. E aí coloquei ele sentado para fazer o perfil. Mas foi bem complicado. Ah, complicadíssimo. Mas saiu o raio-x. Só que tu tem que ir com jeitinho, né? Tu não vai chegar ofendendo. Até porque eu acredito que deve ser constrangedor, até para uma pessoa obesa, muitas vezes. Até porque tu pode receber uma notificação, né? As orientações, então, tá? Pré-procedimento. Pacientes grávidas não devem realizar o procedimento. A radiação é baixa? Sim, mas pode prejudicar o bebê, tá? Por quê? Porque a criança está em processo de formação. Então, tudo que puder evitar nessa parte de radiação para a criança, melhor. Só se for assim, ó, de extrema necessidade, que precise fazer esse raio-x e o médico solicitante assina ali declarando que ele está ciente do risco, a mãe também, aí a gente faz. Senão, não. Prof, deixa eu te interromper um pouquinho. Tá quase acabando os minutos ali do link. Sim, eu vi. Agora tô cuidando. Falta 5. Aí eu já vou criar outro, tá? Já ponho lá no grupo. Então, vamos conferir se o paciente respondeu a todos os itens do questionário. Ah, eu esqueci de pegar essa parte do questionário, tá? Temos um questionário. Saber se toma algum comprimido, se tem tratamento médico, essas questões, tá? Verificar se o paciente tem exames anteriores, em caso positivo, se ele levou junto esses exames para comparação. Pedir ao paciente que tire os sapatos e qualquer objeto que possa interferir no exame. Eu já peço direto para passar no vestiário, trocar toda a roupa dele e pôr a roupa do hospital. Ficar somente de calcinha, tá? Se não tiver nada de metal, se não tira também e fica só com a roupa. Tá? Para quê? Para evitar de a gente precisar repetir. Fez ali, não tem nada, beleza, está pronto o exame. Identificar, então, a etnia do paciente, se ele é branco, negro, asiático. E posicionar corretamente o paciente. Tá? Esses são alguns pré-procedimentos antes do exame. Bom, prepara, eu vou deixar então para o próximo. Alguma questão? Dúvida? Não? Não. As meninas... Por enquanto não, Pro. Não, por enquanto não tem prova ainda, né? Prof, qual é a idade mínima para poder fazer esse exame? Uma criança pode fazer? Pode. Tem vezes que os médicos solicitam. Mas daí não é para controle ósseo. É para ver a fase de crescimento. Criança com raque... Como é que chama? Raque... que ela cresce desproporcional. Tá? No nanismo. É para verificar se há algum problema ósseo ou não. Eles pedem. Sora, na questão do dosímetro, como tu falou ali do
do EPI e o dosímetro? Não, o dosímetro a gente usa. A gente utiliza lá dentro. Mas assim, ó, como a radiação é baixa e tu, de preferência, fique 2 metros de distância da fonte de raio-x, então o teu dosímetro não vai dar alterado. Tá? Quando for estar fazendo o exame lá, tá funcionando o densímetro, a gente não fica perto. Lá na Unimed, a distância é mais de 2 metros. A mesa do equipamento com a mesa do computador. Então, não tem problema. Então, eu vou lhe criar o outro link, coloco no grupo e a gente já entra, tá? Beleza. Até mais.